A verdade é uma só. Você não é contra a criação de disciplinas para a grade curricular. Você apenas está preocupado com a questão de ser legal ou não. Bom, esse é um ponto. Eu tento barrar logo da legalidade. Aí depois teria uma outra discussão, é outra discussão. Se aquela disciplina, mesmo sendo importante, se cabe ali para aqueles alunos. Então aí seria uma outra discussão. Mas, Luiz, cada ponto seria um ponto. Mas a semana que passou foi uma semana muito rica em debates aqui na casa. E você participou, como eu disse no início, de vários deles. Teve matérias que vieram do Executivo, que houve uma grande discussão. O que de fato gerou toda essa polêmica dentro da casa com relação àqueles debates tão fervorosos que ocorreram por conta das matérias enviadas pelo Executivo. Na verdade, Paulo, nós estamos inclusive vou recorrer com mandado de segurança e vou recorrer com uma ação também no Ministério Público. Veja bem, foram aprovados 2 e um terceiro, que deve ser aprovado já na terça-feira, que ele só não foi aprovado agora porque faltou o quórum, a situação só tinha 10 vereadores, ele tinha que ter 11 e não conseguiram aprovar, mas vão botar na terça-feira e assim vai ser votado. Veja bem, são 3 projetos que, primeiro, no meu entendimento, vamos falar rapidamente sobre o conteúdo da matéria dele, depois a gente fala porque a gente foi contrário na legalidade e contrário no mérito. Primeiro, torna as entidades sem fim lucrativo, torna-se de organização social. As ONGs. ONGs e outras entidades afins, no meu entendimento, até conselhos, associações, entidades afins que existem aí, outras entidades também nesse sentido. Então, de organização civil sem fim lucrativo. Então, elas passam a ser de organização social. Se elas passam a ser de organização social, o próprio Executivo, através de uma lei que foi encaminhada, ele pode passar qualquer uma a ser de organização social e essas de organização social já ficam reconhecidas pelo próprio Executivo de utilidade pública. Sem passar pela casa. Sem passar pela casa. Então, o Executivo colocou um projeto geral em que todas as organizações que forem lá, ele pode, todas as entidades privadas ou não também, sem fim lucrativo, se forem lá, eles podem passar como organização social. E dessa forma são reconhecidos de utilidade pública e no projeto de imediato, e o próprio projeto faz com que o Executivo possa doar dinheiro para essas entidades. Inclusive, se o valor não for suficiente, ele pode tirar do orçamento. Inclusive, também para pagar até questão trabalhista de funcionário dessas entidades. Então, quer dizer, isso é um projeto, no meu ver, inconstitucional, porque não deixa o Executivo poder de fazer quem quer e poder tornar de utilidade pública, e nós sabemos que existem todos uns trâmites necessários para fazer isso, e o que eu entendo é que ele pode até fazer isso, tornar uma entidade privada ou sem fim lucrativo em organização social, mas ele tem que remeter uma lei específica para essa casa, onde essa casa vai analisar quem é a instituição, vai ter que também criar uma outra lei específica para tornar ela de utilidade pública, onde requer todos os trâmites, certidões negativas, todo o estatuto, tudo ser analisado. E o que aconteceu é que os vereadores aqui votaram, o meu voto foi contrário, deixei bem claro, mas que votaram liberando isso para o governo. Então, no meu entendimento, está errado. O outro projeto também, que nós estamos entrando com essa ação, foi com relação a empregos temporários. Foi feito um projeto geral em que a prefeitura vai ter a liberdade de contratar por convênios. Se fizer um convênio, ela pode contratar pessoas temporariamente para ocupar funções para que esse convênio possa ser realizado. Mesmo em algum local que existem vagas que sejam necessárias fazer concurso, a prefeitura também vai poder contratar até 1 ano e depois de 1 ano faz concurso, isso está lá na lei. E também ela pode contratar e ficar até 2 meses aquela pessoa. Então, 2 anos, desculpa, 24 meses. Então, o que é que a gente observa? Primeiro que a prefeitura pode até contratar algo por serviço por tempo determinado, até para um programa federal ou numa emergência, mas tem que mandar para essa casa. Por exemplo, o programa federal do EJA, para a educação dos jovens e adultos, passa por essa casa, a gente aprova a quantidade que vai ser necessária, que é um programa federal, a verba vem federal, mas passa por essa casa e vai lá contratar. Então, a gente entende também que tem que ser uma lei específica para cada casa, e não ela contratar à vontade. E o que é que acontece? Ora, se essa lei que foi aprovada, nós votamos contra, se a prefeita pega uma lei dessa, se pode contratar e tem até 1 ano para fazer concurso, quem vai fazer o concurso é ela mesma. Então ela pode fazer só daqui a 1 ano, ela ganhou aí, mas não sei quantos carros comissionados.
Se esse concurso sofrer algum problema, sempre sofre e pode até ser facilitado numa má gestão desse problema ocorrer mais ainda, o concurso ser anulado, ter problema, essa pessoa vai ficar lá contratada até 24 meses. Então, quer dizer, termina um mandato da prefeita, falta aí 2 anos e pouco, e ela não fez concurso. Então, o que a gente tem que exigir é que, se existe vaga, que o concurso seja realizado na hora. E que quem passou seja chamado na hora, e não um projeto de lei desse que a prefeita colocou, que ela vai ter liberdade para contratar. E outro ponto, o terceiro projeto, que faltou um voto, mas vai ser votado aqui essa semana, é que a prefeitura pode fazer convênio com quem ela quiser, com qualquer entidade. Só depende dela, ela faz o convênio. Então, ela não mandou nenhuma lei específica para essa casa para fazer um determinado convênio com tal associação, a gente verificar se é necessidade desse convênio, se a instituição existe, não. Ela mandou uma lei geral onde os vereadores votaram e disseram, olha, a prefeita está autorizada a fazer os convênios que quiser. Mas com esse terceiro projeto, se ela fizer os convênios que quiser, ela vai ter necessidade de contratar gente da prefeitura para fazer esse convênio. Aí ela não faz por concurso, ela pode fazer pelo outro projeto que já foi aprovado, que ela pode contratar à vontade. Então, quer dizer, deu uma liberdade que eu acho que isso não existe. E o terceiro corroboraria com o primeiro. Com o primeiro e com o segundo. Com que é a questão das associações. Que ela tornava, as entidades. Fez o convênio, aí o primeiro tornava essas entidades de convênio organização social, pode receber recursos, inclusive... Já pode fazer esse convênio. Inclusive patrimônio, pode cuidar também do patrimônio da prefeitura, e ao mesmo tempo o segundo pode contratar pessoas para esses... Então isso não existe. Eu acho que tem que ser uma lei específica, cada caso é um caso, né? Então isso tem que vir para casa, a gente vai entrar entrar na justiça com mandato de segurança, pedindo inclusive liminar para que esses projetos que já foram aprovados, esses dois e o terceiro vai ser terça-feira, já que aqui a prefeita tem a maioria, vai ser de 16 vereadores, dos 21, então a gente vai entrar para que a justiça se estabeleça e também com a forma, e vamos entrar no Ministério Público. No Ministério Público, porque nós entendemos que o Ministério Público, por ser uma entidade, uma instituição, né, ela vai ter mais propriedade, até o parecer do juiz, né, vai ter um acompanhamento mais de perto e com mais propriedade, porque nós temos uma instituição. Então, nós vamos entrar no Ministério Público, no caso, com a questão da constitucionalidade. E vamos entrar na Justiça também com a constitucionalidade, mas vamos entrar na Justiça com outro ponto, que aí o Ministério Público não cabe, mas com outro ponto da forma como foi votado esse projeto aqui dentro da casa. Que aí, como é uma matéria interna, o Ministério Público ele não pode entrar com ação porque ele não legisla sobre esse ponto. Mas eu posso entrar direto na Justiça porque o nosso regimento interno é uma lei. E já existe jurisprudência dizendo que é uma lei e tem que ser acompanhada e o regimento interno é uma lei igual a todas as outras que tem que ser tratada da mesma forma no Poder Judiciário. Então, aí nós vamos entrar também no Poder Judiciário na forma como foi conduzida a votação. Nós temos a gravação, já pedimos, eu tenho uma gravação própria, mas já vamos solicitar o ofício aqui na Câmara, pedindo a sessão oficialmente, a cópia, para mostrar que o presidente que estava na questão, exercendo o mandato, ele não deu os espaços, como está lá gravado, eu já percebi, já sentei com minha assessoria. Quem estava presidindo a sessão? Era o vereador Ney Lopes Júnior, que é até o presidente da Comissão de Justiça. Então, ele não deu os espaços, está lá a gente pedindo na mesma hora, ele não deu espaço para discussão, ele errou também em alguns procedimentos, a gente vai colocar isso na forma dos trâmites, ele pulou algumas coisas que não pode ser, então quer dizer, projetos lá que ficaram sem parecer, então nós estamos bem alicerçados nesse ponto e vamos, porque veja bem, Paulão, você pergunta, professor Luiz Carlos, mas por que essa sua preocupação em ser condicional? Primeiro porque eu devo isso à sociedade. É obrigação sua. É obrigação. E segundo, porque o que a gente puder fazer para fortalecer essa casa, para tirar alguns vícios de quem ganha a presidência, que aqui eu nunca ganhei presidência, nem votei no vereador Dixon Nassi, nem votei em Edivan Martins, vai ser o próximo presidente, com o Ney Lopes vice, porque ali foi um golpe, como todo mundo acompanhou aí. A eleição era para ser agora no final de 2011, para o início de 2012, já no final de 2010, quer dizer, já foi feito no início de 2009. Então, quer dizer, uma coisa, um absurdo que a sociedade não cabe, houve um retrocesso. Então, nós vamos fazer isso porque nós temos que fortalecer essa casa.
Quanto mais eles observarem que a justiça está de olho, que tem vereadores que estão correndo atrás para que a coisa funcione, a lei funcione e aqui a casa seja mais moralizada e os vereadores se preocupem, a operação que chegar aqui tenha já essa jurisprudência e ninguém mexa mais nisso, eles se preocupem em trabalhar em outras coisas, gastar sua energia em outros pontos. Então, o que eu puder fazer para fortalecer a Câmara de Vereadores, para fortalecer o nosso Poder Legislativo, eu farei aqui. E eu acho que a gente trabalha, você sabe disso, acompanha nosso mandato, nós temos projetos aprovados aqui, nós estamos na comunidade, nós acompanhamos a audiência pública, nós vamos, a educação sabe disso, eu estou sempre em contato com o sindicato, tentando melhorar muito, melhorou muito a educação na cidade, não estou dizendo que a gente contribuiu pouco, mas não foi a gente que resolveu tudo, foram todos os fatores, mas houve a nossa pequena contribuição. Então a gente vê dessa forma que o que a gente fechar para essa casa estar mais fortalecida, se eu conseguir, se estamos conseguindo, né, obter só isso, eu já acho que contribuí muito com a cidade do Natal, nosso mandato já contribuiria muito com a nossa cidade. Mas lógico, como eu disse, além disso, a gente tem todo um patamar, a TV Câmara vê que a gente está sempre aqui atuando nas discussões. Mas eu não posso deixar de lado o fortalecimento do Poder Legislativo. Porque, Paulão, você sabe disso mais do que acompanha aqui, está todo sempre aqui dentro dessa casa. Você sabe que eu não tenho espaço em governo federal, estadual, municipal, nem aqui dentro da Câmara, que eu não acompanhei aí as votações, nem tenho cargos aí desses cargos que sobram aí, eu não tenho cargo aqui dentro dessa casa. Só não tem teve um no mandato, gabinete. só tenho o que eu tenho direito, são os meus assessores do gabinete. Então, eu não tive na gestão passada, nem tive nessa, né? E vou ter quando sentir convicção que a coisa é séria, que os cargos vão botar para trabalhar para a cidade, e aí nós temos pessoas para indicar e para contribuir. Sou professor, nunca botei em nenhuma esfera um professor à disposição. E olha, se eu pegasse 10 professores bons e botasse à disposição, com certeza esses professores iam me dar muito voto e a gente retribuir, né? Teria outro mandato. Mas nunca fiz isso porque eu entendo que a educação a gente tem que tratar de coisa séria. E os professores sabem disso. É tanto que estão comigo. Talvez dos 10, um possa ter ficado chateado, não entendido, mas os 9 estão comigo. É tanto que eu fui o vereador que mais cresci aqui na votação na cidade de Natal. Tive quase 50% de aumento de crescimento. E sem cargo, onde disseram que eu não tinha nem chance de ser reeleito, sem cargo em canto nenhum, fazendo nosso mandato. Então, eu tenho até que agradecer, né, pelos 2 mandatos que a população de Natal já nos deu, agora com mais de 6 mil votos. Então, nós estamos trabalhando dentro da coerência. No primeiro mandato que eu entrei aqui, eu entrei logo com processo no primeiro mês contra, então, a presidência do vereador Rogério Marinho, que a eleição tinha sido feita de forma errada. Não consegui isso, mas com 3 meses resolveram e a eleição já mudou. Então, quer dizer, era sinal que eu estava certo. Então, eu estou aqui não contra um, não contra A, não contra B, né? Rogério Marinho está até deputado federal, né? Nós temos até uma boa consideração com ele em ambas as partes. Então, foi um bom vereador aqui nessa que foi reconduzido, mas nós não estamos aqui fazendo juízo de valor, nós estamos sempre do início aqui, nesses 2 mandatos, trabalhando para o fortalecimento do nosso poder, do Poder Legislativo, porque na hora que nós tivermos esse poder em sintonia com o Executivo, mas independentes, aí, e o Judiciário e o Executivo, a democracia vai ficar mais forte, e nós temos que trabalhar nesse sentido. Luiz, eu sou testemunha realmente que você é um dos vereadores mais ativos aqui na casa, inclusive é um daqueles também que não falta nenhuma sessão. Mas eu gostaria desse finalzinho de programa, sabendo que além de educador e como educador também, você adora o esporte. Rapidinho aí, você acha que a seleção brasileira vai trazer esse caneco? Bom, rapidinho. Eu, por mim, eu levaria mais alguns jogadores que Dunga não levou, mas estou torcendo para isso. Quero o caneco e já estou sobre o Brasil. Independentemente de quem seja. Já estou com minha camisa comprada. Nesse caso é porque Dunga não gosta de usar craque, realmente. Tem um camarada que está muito ligado à saúde. A turma diz também que grafite é bom lá show na Zona Norte, naquele show. Mas vamos lá, vamos embora. É muito bom com grafite. Mas fica para o outro programa. Eu quero agradecer a sua audiência, desejar a todos vocês uma boa semana, ótima semana, fiquem com Deus. Vamos à Copa, buscar o caneco. Até o próximo sábado. Um abraço. TV Câmara, Natal.